Olá, meus amores! Estão preparados para mais um dia de aula? É isso mesmo! Nossa aula de hoje será de matemática. Vamos lá conhecer, falar sobre din-din. Isso mesmo! Mas antes de começar, vamos procurar aquele local tranquilo, sossegado aí na casa de vocês? Ótimo! Agora, vamos pegar os nossos materiais. O livro de matemática, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Legal, vocês são nota 10. Então vamos aqui comigo, olha. No livro de vocês, vocês irão abrir aí na página 168, aonde tem assim, olha, igualzinho a esse, centavos de real. Professora, centavos, isso mesmo. Vocês estão vendo aqui no quadro que eu tenho a nota de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Aí vocês podem perguntar, professora, essas são as moedas que existem aqui no nosso país? Isso mesmo, nós só temos moedas dessas quantidades aqui, que é de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Aqui é o formato em moeda. Esse RS significa a sigla do real, certo? Que é a sigla do nosso dinheiro aqui no nosso país, no Brasil. E por que 1 centavo fica 0,01? Lembrem que centavos está falando de quem? De 100. Se ele está falando de 100, vocês lembram que na aula passada que eu dei sobre números decimais, eu expliquei para vocês que nós temos que deixar depois do zero, né? Depois da vírgula, 2 números. Então, eu tenho 1. Para ficar 2 números depois da vírgula, tem que ficar 0,01. A mesma coisa aqui. Eu tenho só um número. Para ficar 2 números depois da vírgula, ficou como? 0,05. Aqui, 10, eu já tenho 2 números, então eu fiquei 0,10. Mas o que eu quero que vocês percebam é que todos ficaram 2 números depois da vírgula. 25 centavos, eu tenho 2 números, então ficou 0,25, não precisei acrescentar um outro zero. 50 centavos, 0,50. E R$ 1, como eu já tenho R$ 1, não é mais centavos, então ele já fica daquela maneira, certo? Até aí entenderam porque são chamados de centavos? Vamos aqui, olha, acompanhe esse enunciado aqui comigo. Jefferson foi à padaria e comprou um pão doce. Ele pagou com 2 moedas de 50 centavos e não houve troco. Aí na letra A ele pergunta, quantos centavos Jefferson pagou pelo pão doce? Olha, se eu dei 2 moedas de 50 centavos, 50 centavos mais 50 centavos, não foram 2? Então, 50 mais 50 vai me dar quanto? Isso, 100 centavos, que é a mesma coisa que R$ 1. Então, e não houve troco, porque então cada pão custava, né? 2 moedas, né? Ele comprou um pão doce, então o pão custava 100 centavos. No caso, o pão custava R$ 1. Por isso que não houve troco. Então, minha resposta da letra A é essa daqui, 100 centavos. Aí na letra B ele pergunta, quantos centavos formam R$ 1? Eu acabei de dar essa resposta. 100 centavos formam quanto? Isso mesmo, R$ 1. Então, a respostinha da letra B também será 100 centavos. Porque 100 centavos formam R$ 1, certo? Nesse quadradinho azul aqui, tem assim,
Um centavo de real é o mesmo que um centésimo de real. Indicamos por a sigla do dinheiro, né? A sigla do real, 0,01. O que ele está explicando aqui foi o que eu acabei de explicar logo no início da aula. Que aqui, olha, 1 centavo ficou dessa maneira, como vocês viram na estante, porque ele vem de centésimos, que é 100, certo? Memorizaram bem? E se tivesse décimos, quantos números ficavam depois da vírgula? Isso, um número depois da vírgula, porque eu tenho um zero. Ficaram 2, porque eu tenho 2 zeros em 100. E se eu tivesse 1000, ficariam depois da vírgula 3 números. Certo, meus amores? Então, vou apagar aqui para vocês não se atrapalharem, né? E vamos aí para a segunda questão. Vamos lá? Na segunda questão, ele deu assim. Escreva como se representa cada quantia na forma decimal. Ele não quer que vocês façam na forma que está aí, por extenso. Ele quer na forma decimal. Então, na letra A, eu tenho quantas moedas de 1 centavo? De 1 centavo, hein? Vamos lá? Isso, 3. Não é isso? Se eu tenho 3, como é que vai ficar? Sigla de dinheiro e vai ficar assim, né? 0,3. É dessa maneira que irá ficar? Não. Por que não é dessa maneira? Porque é centésimo. Se é centésimo, são 2 números depois da vírgula. Então, irá ficar 0,03. Certo? Prestem bastante atenção nisso para não errar. Combinado, meus amores? Então, vamos lá. Na letra B, ele me deu o quê? Quantas moedas de 5 centavos? Uma. Então, na letra B, eu irei representar como sigla do real 0,05. Não é isso? Agora, tentem aí. Vamos. Respondam aí a letra C. Vamos, para me dar um tempinho para poder fazer aqui. Responderam? Quantas moedas de 10 centavos tem na letra C? Isso, só tem uma. Então, como é que eu represento? 0,10. Na letra D, eu tenho quantas moedas de 25 centavos? Uma. Como é que eu represento? Isso mesmo, 0,25. Epa, desculpa. Esqueci de colocar a sigla de dinheiro. Desculpa, vamos lá. Aqui na letra E e na letra F. Vamos aí, na letra E, quantas moedas de 50 centavos você tem? Uma. Então, se eu tenho uma, eu represento dessa maneira, 0,50. Na letra F, eu tenho como? Eu tenho uma moeda de quê? De 1 centavos. 1 centavo, desculpa. E uma moeda de 10 centavos. Não é isso? Aí, professor, então eu tenho quanto? É só somar. 10 centavos com 1 centavo. 10 mais 1 dá quanto? Isso mesmo. Irá me dar a sigla de dinheiro aqui, né? 0,10 mais 1 é quanto? 11. Então, 0,11 centavos. Eu vou ter 11 centavos. Certo? Estão vendo como é fácil? E se eu tivesse inventado uma letra G e uma letra H? Ó, um exemplo, certo? Se eu tivesse inventado essas duas letras aqui e eu tivesse colocado, deixa eu apagar aqui, 2 moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. Quanto eu teria? Vamos lá, olha. 2 de 10 centavos vai me dar quanto? 10 mais 10, 20. Com mais uma de 5. Isso mesmo. Eu teria 25
centavos, que eu represento por 0,25. E na letra H, professora, eu posso ter uma moeda de 25 centavos, uma de 50 e outra de 10. Vamos aqui? Como é que eu descubro quanto é que eu tenho? Somando 10 mais 25. Vamos lá. Isso, 35. 35 mais 50 centavos. Dá quanto? Isso mesmo, meus amores. 85 centavos. Então, vai ficar, deixa eu fazer direitinho, 0,85, que é 85 centavos. Viram como é fácil? Muito, não é isso? Agora, vamos aqui para o terceiro. Vou apagar aqui novamente o segundo, só não irei apagar as moedas para que vocês possam ficar sempre visualizando elas aí e entenderem, certo? Deixa eu apagar esses xizinhos aqui de cima. Pronto. Na terceira questão, ele diz assim: responda a questão, adequando sua resposta a cada caso. Não é isso? Quantas moedas de 1 centavo de real são necessárias para formar a quantia indicada? Aí na letra A, ele me dá uma moeda de, aonde eu marcar o xizinho, não foi? De R$1 e uma moeda de 50 centavos. Não foi isso na letra A que ele me deu? E aí ele perguntou, quantas moedas de 1 centavo eu terei que ter para conseguir chegar a R$1,50? Lembre que R$1,50 são 150 centésimos, não é isso? Se eu tenho só 1 centavo, quantas moedas eu terei que ter para formar 150? Hein? Isso mesmo, meus amores. Eu terei que ter 150 moedas. Professora, eu não entendi. Ó, se eu tenho R$1,50, não é isso? R$1 com 50 centavos, eu formo R$1,50. Quantas moedas de 1 centavo, não é isso que ele quer saber, eu terei que ter para formar 150? É só pegar 1 centavo e multiplicar. Uma vez nada, nada. Uma vez 5, 5. Uma vezes uma, uma. Quantas moedas, meus amores? 150. Entenderam agora? Vamos aqui para a letra B. Na letra B, ele vai me dar duas moedas de R$1 e uma moeda de 50 centavos. E agora ele quer saber quantas moedas de 1 centavo eu terei que ter para chegar a essa quantia. Quanto foi que ele me deu? Uma moeda de R$1 é R$1. Duas moedas formam quanto? 1 e 1? 2. Então, eu já sei que duas moedas de R$1 formam R$2. Não é isso? Mais 50 centavos. Não foi assim que ele me disse? Então, eu formei quanto? 2,50, que é formado 250 centésimos. Vezes quanto, professora? Vezes 1 centavo. Olha como é fácil. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Então, na letra B, eu irei precisar de quantas moedas? Isso, 250 moedas. Agora, eu tenho aqui a letra C, não é isso? Vamos aqui para a letra C. Na letra C, vou apagar aqui para que a gente não se atrapalhe. Na letra C, ele me deu uma moeda de R$1. Olha, eu já sei que eu tenho a moeda de R$1. Me deu duas moedas de 10 centavos
e uma moeda de 25. Olha, duas de 10, uma de 25 e uma de R$1. E, professora, vai dar muito dinheiro. Como é que eu tenho que fazer para descobrir isso? Somando, certo? R$1, mais 25 centavos. Forma quanto? R$1 mais 25 centavos. Hein? Essa conta eu vou explicar aqui para vocês. Olha, R$1 não é assim? Olha, não é? E 25 centavos não é dessa forma? Como é que eu encontro esse valor? Colocando vírgula embaixo de vírgula. Vocês viram que a vírgula ficou embaixo, uma embaixo da outra? Não pode uma vírgula lá, outra vírgula cá, certo? Tem que ser uma embaixo da outra. Então, eu já tenho R$1, já tenho 25. E quantas moedas de 10 centavos ele me deu? 2, não foi isso? Como é que é representado 10 centavos? 0,10, uma moeda, e aí a outra moeda, 0,10. Vocês estão observando que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula, certo? Vamos aqui. Tem alguém para somar esses 5? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu irei repeti-lo. 0 mais 2. Isso, 2. 2 mais 1. Quanto? Isso, 3. 3 mais 1? 4. Baixo minha vírgula aqui e vou pegar o número 1, não é isso? 1 mais nada, 1. 1 mais nada, 1. 1 mais nada, 1. Então, vou baixar ele, não tenho com quem somar. Fiquei com R$1 e quanto? Isso, R$1,45. Se eu preciso de quantas moedas de 1 centavo para completar, para dar R$1, para formar R$1,45, é só fazer essa mesma continha. Pegar 145, eu esqueço a vírgula nessa hora, né? Esqueço um pouquinho, boto ela lá guardadinha aqui e vou multiplicar aqui por 1 centavo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, eu irei precisar de quantas moedas? Isso mesmo, 145 moedas. Eita, que esse 4 está meio atrapalhado. Estão vendo como é muito fácil? Muito fácil mesmo, não é isso? Então, isso tudo aqui que eu acabei de explicar para vocês é falando sobre o nosso dinheiro, que vocês já devem estarem acostumados demais, não é? A lidar quando vão na rua comprar uma bala, uma pipoca, não é isso? Ou quando sai para comprar um biscoito com a mãe na feira ou com o pai. Então, de hoje por diante vocês já conhecem, vocês já sabiam e agora só praticaram mais um pouco sobre os nossos centavos de real, certo? Mas nossa aula não termina por aqui não. Eu irei deixar aqui para vocês essa atividade muito bacana, aonde vocês irão efetuar a quantidade, deixa eu apagar aqui para que eu possa sair, certo? Que vocês não fiquem confundindo com a atividade. Pronto. Olha, calcule, derem aquele print, deram? Ótimo. Calcule a soma das moedas, depois escreva o total e como se lê. Eu irei somar, depois que eu somar, eu irei fazer o quê? A minha escrita, certo? Irei colocar o meu total aqui e aqui eu irei fazer a minha escrita. Aqui também eu irei colocar o meu total e irei escrever como se lê. Por exemplo, só um exemplinho. 10 centavos mais R$1 mais 50 centavos. R$1 mais 50 centavos daria R$1,50. Com 10, R$1,60. Eu iria colocar aqui com a sigla de dinheiro, certo? Não esqueçam. E aqui eu iria escrever R$1,60. Entenderam, meus amores? Espero que sim. A nossa aula de hoje acaba por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.
Beijos!